Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Meu nome é Jéssica e hoje a gente vai falar sobre um tema que, sinceramente, está bem recorrente na minha vida. Deus tem falado muito comigo esses dias, mas vocês já sabem, né? Porque geralmente sempre que eu vou falar alguma coisa eu já falo. Deus tem falado muito comigo sobre isso, porque realmente tem falado. Mas enfim, o tema que Deus mais tem me abordado no momento é questão de traumas, sabe? Deus ele tem falado muito comigo sobre reflexos de comportamento que a gente acaba tendo durante a nossa vida por causa de alguma coisa que nos aconteceu. E sem perceber, ao longo do tempo, realmente, tipo, muitas coisas aconteceram, não somente na minha vida, mas vidas de pessoas ao nosso redor que a gente nem imagina, que levaram essas pessoas a certos tipos de padrões de comportamento, a certos tipos de comportamento que às vezes é algo que fica vicioso ali pra ela, não consegue se livrar daquilo ali. Esses dias eu tava conversando com meu marido, porque eu fui ver algumas fotos antigas minhas, da minha adolescência e tudo mais. E eu tava olhando e falei, mano, eu não aproveitei a minha adolescência. E eu não tô falando de drogas, bebidas, essas coisas. Eu tô falando, sabe, de fazer o necessário, fazer aquilo que eu tinha que fazer naquela época e não estar se preocupando com outras coisas que eu me preocupei muito, eu me preocupei bastante e não precisava. E aí eu lembrei daquele versículo que diz: Não vos preocupeis com coisa alguma. E aí eu fiquei reflexiva naquilo e depois de um tempo eu continuei muito reflexiva naquilo, a ponto de que eu realmente fiquei muito triste por ter perdido esse tempo. E eu fui falar com ele, eu falei, cara, a sensação que eu tenho é que tem um paraquedas, assim, nas minhas costas. E, tipo assim, toda vez que eu vou pular pra uma fase nova, eu pulo, o paraquedas me ajuda, né, em pular. Só que quando chegar lá embaixo, eu não consigo soltar esse paraquedas. E aí ele fica me puxando pra trás. E aquilo me dá um nervoso, me dá uma agonia. E eu fico tipo, mano, eu quero soltar esse paraquedas, mas eu não consigo. E eu tava falando isso com meu marido e eu até sentia muita dor nas costas por conta disso também, sabe? Tipo, que era um negócio tão assim, é, profundo em mim que eu sentia no físico. Eu passava sentindo no físico, meu corpo respondia no físico a esse sentimento. E é engraçado porque, tipo, tem coisas que a gente sabe o que fazer, entre aspas, né? A gente sabe a quem recorrer, a gente sabe que Deus é Deus, a gente sabe todas essas coisas, mas parece que a gente precisa, sabe, sentir o calo apertar, a coisa acontecer e alguém chegar pra gente falar aquilo que a gente já sabe pra gente poder se ligar ali no que a gente tá fazendo. E aí foi nesse momento que meu marido ele chegou pra mim e falou: Você sabe o que você tem que fazer. Você precisa pegar isso tudo que você falou, entregar nas mãos de Deus, entregar nas mãos de Jesus. E aí eu percebi que eu não tinha entregado absolutamente tudo. Sabe, por mais que eu tivesse sim entregado a minha vida, entregado os meus problemas, tinha coisas que eu ainda não tinha noção de existência, eu não tinha noção de que eu ainda tinha que entregar para Deus. Quando a gente entrega, a gente larga, a gente abandona. Então não faria sentido para mim largar nas mãos de Deus algo que eu fosse ficar recorrendo àquilo e não fazer diferente agora. Então por esse motivo eu cheguei e realmente fui diante de Deus e falei com Deus, chorei muito. Eu falei que eu não queria ser mais essas cicatrizes, eu não queria ser mais, ter mais esses traumas que seguiam a minha vida em diante. Eu tinha que entender que aquela fase tinha passado, aquelas circunstâncias, aquelas situações, elas tinham passado e eu tinha que deixar aquilo para trás. E não voltar naquilo, sabe? Tipo, passou, passou, fica lá. E agora eu tenho que reaprender a viver. Sobre esses traumas, eles não nos definem. Sabe, às vezes a gente permite que eles nos definam por tempo demais, só que não vale a pena, sabe? Vale a pena a gente ficar pensando todos os dias o que as pessoas estão pensando da gente, não vale a pena a gente ficar 24 horas por dia preocupado com alguma coisa que alguém disse pra gente quando a gente era pequeno, ou alguma coisa que alguém falou, sabe, inconscientemente, você ficar pensando naquilo. E era algo que eu fazia sem querer, sabe? Eu pensava desde pequena de coisas que as pessoas me falavam, o que eu era, o que eu parecia ser. E aquilo ficava na minha cabeça e eu tinha que provar todos os dias que não era aquilo, que aquilo não era desse jeito, não era bem assim. Mesmo eu não tendo contato com essas pessoas, mesmo essas pessoas não estando nem mais na minha vida, eu tinha que provar de alguma forma que elas estavam erradas. Só que a partir do momento que eu entendi que
esses traumas, essas situações, elas vêm para distorcer a identidade de Cristo nas nossas vidas, ficou muito mais fácil. É óbvio que a gente não vai negligenciar também aquilo que a gente passou, dependendo da gravidade, não que Jesus não seja o suficiente, mas às vezes para a gente conseguir que Deus seja o suficiente na nossa vida, nós precisamos buscar e buscar o suficiente. E às vezes a gente não consegue buscar o suficiente, às vezes a gente não consegue fazer o nosso devocional 24 horas, às vezes a gente não consegue, sabe, ter livre acesso a Deus porque nós estamos tão cheios de traumas que a gente trava e não consegue avançar. E aí, nesse caso, até pelo bem da sua saúde espiritual, é bom que você tenha um terapeuta, um discipulador capacitado para poder te ajudar nisso. Eu tenho até o contato de uma pastora terapeuta. Talvez um dia a gente faça até o vídeo juntos, já fica a dica aí, ó, Lu. Eu vou perguntar para ela se eu posso deixar aqui na descrição do vídeo. Então são coisas que a gente precisa sim de uma ajuda, tanto física, né, de pessoas aqui, quanto espiritual, principalmente espiritual. Esse é um conselho que eu te dou se você estiver passando por esse tipo de dificuldade na sua vida. E eu deixo esse conselho aí para vocês. E Deus, ele é mais do que suficiente na nossa vida. Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. Então, tudo aquilo que você tem sentido, tudo aquilo que você tem sentido nas suas costas, um peso nas suas costas, deposite diante do Senhor. Deposite diante dele, para que você possa correr e não se cansar, para que os seus pés possam alcançar os de Cristo. Bom, gente, é esse vídeo que eu trago para vocês hoje. Um ótimo fim de semana, um ótimo sábado, caso você esteja assistindo esse vídeo na estreia. Que o Senhor esteja com vocês. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal para fazer parte dessa comunidade maravilhosa e ativar as notificações. Um beijo para vocês, gente. Esses finais de vídeo fazem bem para minha autoestima.